Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Mário e hoje vamos continuar leituras de nossos textos publicados, tanto no Instagram como aqui mesmo, tá? Leituras comentadas, certo? Vamos aprofundar um pouco mais o que foi escrito, porque também os textos têm os limites de caracteres e isso acaba nos prejudicando um pouco, nos impedindo de ir a fundo, explicar melhor, dar detalhes. Às vezes as pessoas ficam assim, às vezes a ideia passada, a tese, a teoria passada é um pouco contraintuitiva, às vezes pega no calcanhar de alguém, né, como um pisão no pé, e não é nada disso. Nós não estamos aqui, obviamente, para humilhar ninguém, nem para querer explicar coisas muito obscuras. Não, na verdade é muito pelo contrário. A nossa ideia principalmente nesse material aberto, obviamente, nós não podemos fazer o que nós fazemos num curso, mas nós podemos explicar pequenas ideias da educação, certo? Pequenas teorias, pequenas técnicas, e podemos também tentar desfazer alguns nós que nós temos na alma que prejudicam os nossos estudos, né? Principalmente é isso que nós fazemos. Tentamos incentivar o pessoal resolvendo alguns probleminhas básicos que impedem o bom estudo. E há diversos. Vocês podem imaginar, se vocês têm um hábito de introspecção, de autoanálise, de autoexame, você sabe, nós temos muitos problemas adquiridos, tanto da cultura geral em que nós estamos inseridos, quanto muitas vezes vem de casa também problemas de educação familiar. Sim, acontece, né? Sem querer aqui achar vilões ou querer criar rixas familiares, é claro, né? Mas ninguém é perfeito, nossos pais não são perfeitos também, às vezes eles estão simplesmente passando algum defeito, digamos assim, algum hábito ruim que eles receberam e nem sabem, né? Nunca tiveram tempo, nunca puderam avaliar, certo? Mas, então, é isso. E não sabemos. O Brasil, essa coisa dos estudos, o hábito dos estudos, sempre é uma coisa que fica em último lugar nas prioridades de todo mundo, de quase todo mundo. O pessoal acha que isso aí, geralmente, os estudos são coisas acessórias, que nós podemos fazer ou não, se nós tivermos um interesse nisso. Mas não é nada necessário, tá? Parece ser algo que está longe de ser necessário aqui como cultura brasileira, certo? Aqui curtir a vida, fazer coisas que dão prazer, tudo isso vem antes, até ganhar dinheiro, que não é nada de errado, certo? É apenas quando nós olhamos para a ideia ganhar dinheiro e abstraímos todo o resto que é necessário fazer para isso, a coisa se torna um fetiche, realmente. Tá? E aí também, automaticamente, se transforma em dinheirismo, certo? Então, o cara que só pensa nisso e acha que não precisa ter nenhuma qualificação, inclusive, para isso, para ganhar dinheiro, para abrir um empreendimento, para subir numa carreira, certo? Ele só tem o fetiche que ele quer ganhar dinheiro. Eu quero ter muito dinheiro, eu quero aproveitar a vida, certo? Tá, mas tu estás estudando para isso, tu estás te preparando, estás estudando como é que funciona ter uma empresa, como é que funciona o mercado, como é que funciona o tipo de atividade que tu vais exercer. Não. Mas peraí, então o que é isso, né? É só um fetiche, é uma ideia que nos parece agradável, mas para a qual nós não nos preparamos de forma alguma, né? Para a qual nós simplesmente não ligamos para causas e consequências, certo? Nós não temos uma atitude racional diante dessa ideia. Isso é um fetiche,
certo? Por mais que a ideia em si não seja errada, não seja possível, inclusive, não seja impossível, tá? A pessoa não pensa com racionalidade. Ó, como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu sei se eu estou indo nessa direção? Como é que eu não sei? Tá? Então, bem, mas o texto que nós vamos ler hoje é um texto cujo nome é Por que a humildade é a base de tudo? Tá? A base de tudo. Sim, a base de tudo. Tá? Vamos ver se é ou não é. Tá? Vamos ver porque eu disse aqui nesse texto que é. E aí é tudo mesmo, tá? No trabalho, nos estudos, na família, na religião, entre os amigos. Se eu tiver essa humildade, e aí a gente vai ver o que é, tudo sobra, tá? Tudo naufraga, tudo vai por água abaixo, em algum momento. Tá? Por quê? Porque, já adiantando, a humildade é o senso do real, é estar com os pés no chão, ter os pezinhos no chão, de quem nós somos, em relação a quem nós somos, principalmente é isso. Tá? Não é se humilhar, obviamente, mas é muito fácil nós confundirmos na nossa cabeça, porque nós não queremos ser humildes, não queremos ter o pezinho no chão, a gente quer ir devagar, quer ficar fantasiando coisas, tá? E obviamente, tá? Nosso tópico aqui é educação, então eu vou focar nisso. Mas como eu disse, é a base de tudo, tá? Se nós não tivermos esse pé no chão, que é a humildade, nós vamos fantasiar, nós vamos projetar e nós vamos até, a partir dessas projeções e fantasias, nos portarmos da maneira errada e nada vai dar certo. Né? Em última análise, nada vai dar certo. Pode acontecer, nós temos algum sucesso momentâneo, mas no fim tudo vai naufragar. Vamos ver por quê. Vamos ver se é isso mesmo. Pode não concordar. Não, eu quero ser o orgulhoso. Eu sou orgulhoso. Tenho orgulho de quem eu sou. E aí a gente começa a entrar num terreno meio turvo, assim, porque, o que quer dizer ter orgulho de quem se é? Quer dizer que tu és uma pessoa pronta? Não precisa melhorar em nada? Não tem defeitos? Obviamente. Isso aí é uma ideia infantil, né? A pessoa que entende o orgulho por isso tem uma ideia infantil. Eu tenho orgulho de ser também qualquer coisa, de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser gaúcho. Então, o que quer dizer isso aí? Né? Então, a palavra orgulho, já de cara, ela é um pecado capital dentro da teologia, dentro do cristianismo. E não é só no cristianismo, não. Tá? Não se conhece uma religião que diga assim, olha, tem que ser orgulhoso, tem que se achar melhor que todo mundo, mesmo e pisar por cima de todo mundo. E agir como se tu fosse o rei do universo. Ter o rei na barriga também, como se diz. Não existe uma religião que fale isso. Não é só o cristianismo. O cristianismo talvez dê uma ênfase muito própria na humildade, mas nenhuma religião diz isso. Os gregos já diziam, olha, híbris é a causa dos males do homem, que é justamente se achar, né? Se achar o cara. Né? Pode ser muito bom, inclusive, mas não pode ter essa híbris para os gregos. Não pode ter o orgulho, pode ser realmente o rei de um povo. Ou, sei lá, o melhor artista, o melhor pintor. Ainda assim, tu não pode ter esse orgulho. Nós vamos ao texto, então, né? A humildade é a primeira das virtudes. E aí eu digo isso aqui já enfatizando, né, que nas bem-aventuranças, Mateus 5, do Evangelho, a primeira coisa que é citada ali é bem-aventurados os pobres de espírito. Geralmente isso aí é interpretado como humildade, tá? A mais necessária, mas ao mesmo tempo uma das mais difíceis de adquirir. Na verdade, você não adquire jamais, vive readquirindo. Então, sim, existe uma armadilha inerente na humildade, que nós vamos ver, tá? Mas que é isso? Às vezes a humildade se contrapõe ao orgulho, achar-se melhor que todo mundo, às vezes se contrapõe à vaidade, certo? Que é, se congratular por algo que fez, né? O orgulho é algo mais total, assim, eu sou melhor do que os outros.
os outros têm de me servir. A vaidade é mais assim, olha, eu estou muito bonito hoje, né? Eu estou falando muito bem aqui diante dos outros. É uma coisa mais focada assim, né? Não uma ação mais específica ou uma qualidade mais específica, tá? E por isso que a humildade tem que ser sempre retomada, porque até quando nós somos humildes e nós olhamos para nós mesmos, fui humilde ali, isso já vira uma vaidade, certo? Essa é a armadilha. Por isso que se vive readquirindo. Por isso que é preciso vigilância, tá? Se ela é importante para tudo, ela é importantíssima para os estudos. Por isso, Hugo de São Vítor a enfatiza sempre que pode. Porque você pode até ser humilde ao perceber que não sabe algo que deveria saber. Porém, ao adquirir algum conhecimento sobre o assunto, mesmo que rudimentar, a tendência imediata e quase incoercível é que você se envaideça. Então é isso, tá? Eu sou humilde de perceber, realmente eu não sei nada sobre filosofia, preciso estudar. Vou lá, puxei o livro e comecei a estudar. Sim, a filosofia começou na Grécia com, Tales de Mileto, que formulou uma teoria sobre a origem do cosmos. Ele disse que a origem de tudo estava na água, etc. Puxa, aprendi isso aí. Aí eu olho para o lado e vejo, meus amigos nem sabem disso. Já sei, já sou melhor que eles. Já tive uma vaidade, um ato de vaidade e já caí na armadilha, já perdi aquela humildade que eu tinha. Tá? E ao se envaidecer, esvai-se a humildade. Você paralisa e já não é capaz de dar o próximo passo. Então, se tu aprendes um pequeno ponto ali de um assunto que tu estejas estudando, pode te envaidecer a tal ponto, isso é verdade, tá? Que tu já nem estude mais direito, já começa a estudar como se tu fosse sábio, como se tu fosse um cara, o gostosão intelectual, então a gente já começa a rotar, já começa a falar de um jeito diferente, certo? Com os outros, porque tu sabes que o Tales disse, Tales de Mileto disse que a água era a origem de todas as coisas. Nem sabes exatamente o que ele queria dizer com isso. Mas tu adquiriste, na verdade, uma pequena informação, certo? E a filosofia, e o estudo da filosofia como a matéria ou como disciplina. Falta muito ainda. Mas tu já caíste numa armadilha da vaidade. É trágico, mas corriqueiro, no sentido de que é algo que ocorre todo santo dia. Mas ainda que a humildade é a base de tudo, se prova mostrando que ela é, no fim, a pré-condição para a verdade. Tá? Vamos lá. E assim se prova. Imagine um homem que tem algumas posses a mais que seus conterrâneos. Aqui eu começo a usar uma comparação, tá? Eu saí da ideia de alguém que está estudando, fui para a ideia de alguém que está juntando posses, certo? Um cara que já juntou algumas posses, que tem uma certa riqueza e que num lugar específico qualquer, num vilarejo, numa cidadezinha, é o cara mais rico, tá? Porque juntar conhecimento e juntar posses tem uma certa relação de analogia, por isso eu uso a imagem. Porque essa imagem do cara que junta posses, que junta dinheiro, que tem um dinheirinho no banco, debaixo da cama, num baú, num cofre, ele é mais claro. Essa ideia é mais clara, talvez, para nós, tá? Do que aquele que junta conhecimentos no cofre da sua memória, da sua alma. Tá? Bom, ele se julga o homem mais rico. Veja que na sua cabeça ele pode simplesmente pensar que eu sou o cara mais rico daqui. Eu sou o cara mais rico. Ele sabe que, no fundo, ele sabe que não é o cara mais rico do mundo, mas essa ideia de ser o mais rico da cidade, para ele quase se transforma, né, psicologicamente, na ideia de que ele é o cara mais rico, tá? Sem qualificativos. E assim se arroga ares de superioridade. Então, claro, passa a agir com ares de superioridade. Passa a olhar de cima para baixo para os seus
conterrâneos. Tá? Quando, porém, surge no vilarejo um homem terrivelmente mais rico, ele cai de seu pedestal mental e imediatamente é humilhado pelo ar superior do outro. Então, sim, né, eu estou supondo aqui, né, o cara está lá no alto da sua riqueza, mas mais ainda no alto das suas chinelas, dos seus tamancos, da vaidade e até do orgulho, da soberba, certo? Mas aí simplesmente aparece um cara mais rico. O que acontece? O que psicologicamente acontece? Imediatamente. Se para ele a medida das coisas é o dinheiro que tem no banco, surge um cara que tem mais, ele imediatamente é humilhado. E o outro cara provavelmente também vai ter um ar superior ao constatar, ó, tá aí um cara que você acha que é rico, eu sou muito mais rico que ele, né? Então a queda daquele primeiro rico é muito pior, né? É muito pior do que se ele simplesmente constatasse na sua cabeça, digamos assim, que ele não é o cara mais rico. Não, quando surge a pessoa, né, a presença daquele que é melhor do que eu, aí sim, essa humilhação é a pior de todas. É ver o olhar do outro, aquilo que eu mesmo fazia, me julgando superior, né, sendo soberbo, ver a soberba no olhar do outro me humilha ainda mais do que eu poderia me humilhar se interiormente eu constatasse, cara, eu não sou o cara mais rico do mundo, né? Onde está o erro do primeiro homem? Na arrogância apenas. É apenas a arrogância que distorce a situação em sua cabeça. Então isso é o problema. A arrogância distorce a situação, distorce a realidade. Não é que a realidade mudou, é a nossa cabeça, é claro, que projetou uma distorção na realidade, né? Que começou a ver a realidade de forma enviesada. A realidade permanece sempre a mesma, independente dos nossos pensamentos, tá? Mas cada um tem a sua própria visão das coisas e todo mundo pode estar com a visão deturpada e enviesada e distorcida, né? E aí nós temos uma loucura coletiva. Isso geralmente acontece se não existe uma cultura de, olha, segura, refreia a tua soberba, refreia a tua vaidade aí. E hoje em dia isso não existe muito, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro. Existe um pouquinho socialmente, porque um tem inveja do outro, um fala da vaidade do outro, mas não é uma busca sincera, pessoal, geralmente. Tá? Suas posses ainda são as mesmas. Então, a realidade continua a mesma. Aquele que era rico, mais rico da vila, do vilarejo, continua tendo as mesmas posses, depois de ser humilhado pelo que tem mais. Isso não mudou, a realidade não mudou. Quero que vocês percebam isso. Nada mudou. A falta de humildade o fez imaginar-se grande coisa e assim a situação foi falseada. Então, nós falseamos a realidade. A realidade é o que é. Quem governa a realidade é Deus, quem mantém as coisas no ser é Deus, quem dá consistência e a verdade às coisas é Deus. Mas o nosso olhar deturpado e deturpante deturpa, né? Vamos lá. Agora imagine o homem mais rico de todo o globo terrestre. Bom, mudamos a nossa imaginação. Ninguém há que o humilhe em matéria de dinheiro. No entanto, a arrogância e a vaidade não conhecem limites. Elas dão um jeito. Este homem, por ser rico, se crerá plenipotenciário. Crerá que nada o atinge. Crerá até que paira acima do bem e do mal. Então, quando a pessoa é a melhor, a mais alguma coisa em algum campo, ela extrapola e vai para outros campos. O cara já começa a se achar um deus. Se ele realmente é o mais rico, se ele realmente é o cara mais poderoso, o rei mais poderoso, o governante mais poderoso, o presidente dos Estados Unidos, que tem acesso a não sei quantas ogivas nucleares aí à disposição, mais ou menos, claro, né? Não pode fazer nenhuma loucura, mas vamos dizer que eles tenham acesso a isso, possa dispor disso,
Então ele vai extrapolar, já vai se achar um deus. Esse é o próximo passo, né? É a tentação da serpente, né? No Éden, tá? Aqui tinha dois seres apenas, os dois tinham uma visão e uma pureza interior ainda intocada, tinha uma visão intelectual perfeita de cada coisa, mas se deixou levar por um canto de sereia da serpente. Com esse faz a promessa: vós sois deuses, vós sereis como Deus, ou sereis como deuses. E aí veio a queda, tá? Mas não paira, tá? Então, o cara pode ser o mais rico do mundo, ele pode aí, a partir disso, achar que ele paira acima do bem e do mal, mas não paira. Uma hora ou outra a realidade vai cair como uma guilhotina em suas asinhas de borboleta. O tempo tem muito tempo e ninguém está atento o tempo todo. Somos pegos desprevenidos em nossa arrogância cedo ou tarde. Então, em algum momento ele vai morrer. Em última análise é isso. O cara pode fazer todas as barbaridades da vida, tá? Sem ser pego pela justiça, sem que a justiça o alcance, etc e tal. Mas uma hora, em última análise, a morte virá e ele vai ser pego por isso. E acabou, certo? O orgulho dele literalmente acabou ali. Porque o que vem depois da morte, nós não sabemos direito. Mas com certeza não é isso aí. Não é que ele vai continuar sendo o bambambam, porque na Terra ele tinha muito dinheiro, porque na Terra ele tinha muito poder, exército à disposição, ogivas nucleares, bombas, mísseis, certo? Aviões supersônicos e todas essas coisas. Pois daqui, provavelmente isso é uma das coisas que nós temos quase certeza. Nós ainda não vamos gozar da mesma dignidade que nós tínhamos aqui. Então, a morte abate isso, tá? Isso aí, a conclusão é óbvia. A humildade, portanto, é necessária, tá? É esse senso do real, tá? No mínimo, eu tenho que pensar sempre a partir disso. Cara, eu posso ser o cara mais rico, o cara mais forte, o cara mais poderoso, o cara mais bonito, mas a morte vem aí, tá? Então, esse senso da realidade mínima eu tenho que ter. E aí, depois disso, acabou essas coisas. Então, eu não posso me achar melhor que todo mundo. Posso achar que eu sou capaz de tudo porque eu tenho muito dinheiro. Eu posso ser o maior intelectual só porque eu tenho muito dinheiro. Eu compro todos os livros, eu compro todos os professores, eu compro os filósofos, eu compro os cientistas e agora eu sou o cara mais inteligente. Não funciona assim, certo? Por isso, o único remédio é adquirir todos os dias um pouco da sanidade e da humildade. A humildade é sanidade mental, é o que garante, certo? A humildade é como sair para o campo livre, pisando na terra, após ter estado trancado numa sala exígua e pouquíssimo arejada, a soberba. Então é isso mesmo, né? A soberba é uma prisão mental. Tá? E a vaidade, tá? E, de novo, mesmo quando nós fazemos um ato realmente humilde, verdadeiramente humilde, no próximo passo nós podemos envaidecer do próprio ato de humildade. Tá? E digo mais, há um mecanismo quase na nossa alma que, se nós não vigiarmos, atentarmos na nossa humildade, nós vamos, a qualquer momento, né, distraídos, nos envaidecer de alguma coisa, porque nós rezamos muito, que nós rezamos o terço todo dia, que nós vamos na missa todo dia, e o cara se envaidece por causa disso e nem vê. Às vezes também nem vê. Se ensoberbece por causa disso e nem vê. Fazendo coisas boas, tá? Inclusive isso, estudando, ganhando conhecimento. A ideia era essa. Se eu ganho conhecimento, se eu me torno conhecedor de filosofia, e mais do que os meus amigos, meus conhecidos, até do que professores que eu tive,
Mas passo a me envaidecer disso, me ensoberbecer disso, o que vai acontecer? Eu vou me engessar naquele instante, naquele conhecimento atual do momento que eu tive a soberba e a vaidade. E me engessando nisso, eu não vou ser capaz de adquirir mais conhecimento. E sempre é mais. Sempre é mais. Não há intelecto, memória, razão, inteligência, imaginação de um indivíduo que seja capaz de abarcar todo o que é cognoscível, conhecível. Então, a humildade, de novo, automaticamente tem que ser o nosso chão. Certo? Eu não posso chegar no momento e dizer eu sou o cara mais sábio de todos os tempos. Primeiro, nós não sabemos, não conhecemos todo mundo que já viveu. Não posso nem dizer que eu sou o cara mais sábio destes tempos, porque eu não conheço todo mundo destes tempos também. Tá? Muito menos posso dizer eu adquiri todo o conhecimento, obviamente. Tá? Não posso dizer nenhuma dessas coisas. Logo, a humildade ainda é a base, sei isso, sei aquilo. E aí, com humildade, nós conseguimos medir o que nós sabemos. Olhamos para o chão e colocamos as marcas. Eu sei isso, sei aquilo, sei aquele outro. Para além daqui, eu não sei. Eu tenho que continuar buscando. E vou continuar buscando pelo resto da vida. Mas se nós cairmos na armadilha da soberba, não vai dar para fazer isso. Tá, pessoal? Era só essa mensagem. Mas uma coisa talvez simples, não sei. Mas isso acontece todo dia, como eu disse. Todo santo dia nós temos que retomar a humildade. Por isso que a primeira bem-aventurança. Todo dia eu vou lá e, tem que ser pobre de espírito de novo hoje. Tá? Porque há esse mecanismo interior que quer se colocar numa posição de soberba, numa posição superior. Na imaginação, tá? Porque não é na realidade. Nunca é na realidade. Certo, pessoal? Então, evitemos esse mecanismo. Procuremos evitar. Nós vamos cair, tá? De novo, também não vamos querer bancar ali. Não, então eu vou ficar atento agora e não vou cair mais. Não, nós vamos cair. Assim que nós cairmos, nós retomamos a posição da humildade o mais rápido possível. O remédio é esse. Não há outro. Certo? Nós vamos, de novo, ter o senso da realidade, Não, peraí, não sou o cara mais inteligente. Não sou muito inteligente porque eu sei mais que meus amigos. Não é nada disso. Vamos continuar estudando. É só isso, certo? Vamos continuar rezando, vamos continuar fazendo todos os nossos deveres. É só isso. Então nos vemos numa próxima. Até lá, obrigado.